Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado, Jesus, pela tua misericórdia. Senhor, eu quero te pedir, nesse momento, abençoa todos os nossos queridos que estão viajando, Senhor. Pai, um grande número de irmãos estão voltando de viagem hoje. Nós pedimos, ó Deus, guarda cada um deles, Pai. Guarda cada família na estrada, livra de todo mal, todo acidente. Senhor, livra de toda a violência do trânsito. Que a tua mão esteja estendida sobre eles, o teu cuidado, a tua proteção, no nome de Jesus. Também eu te peço, Pai, abençoa, Senhor Deus, o Nando, que vai trazer a palavra essa noite. Usa a vida do teu servo poderosamente. Fala com ele através dele neste lugar. Fala, Senhor Deus, com cada coração. Cura os corações nesse lugar hoje. Senhor, repreendemos a incredulidade, o medo. Repreendemos, ó Deus, o desânimo, a falta de esperança. Leva embora no nome de Jesus. Renova a alegria em cada coração hoje, Pai. Nós te pedimos isto, Senhor. Renova a gratidão. Renova, Senhor Deus, a esperança em cada vida esta noite. Que fique fora daqui toda a seta do inferno. Seja destruída, aniquilada. No nome de Jesus, cumpre os teus propósitos em cada vida. É o que nós te pedimos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é bom. Amém? O Senhor é bom. Tudo que Deus faz é bom. Amém? Você crê que você está aqui hoje porque você não foi viajar? Ou você crê, está ótimo. Você crê que o Senhor te trouxe aqui para ouvir uma palavra dele para a sua vida? Se você crê que o Senhor te trouxe aqui para ouvir a palavra, para ouvir a voz do Senhor hoje, você está no lugar certo. Amém? Porque, como eu falei na segunda-feira, existe um Deus nesse lugar que Ele pode resolver os teus problemas. Existe um Deus nesse lugar que Ele pode resolver aquilo que está no teu coração, aquilo que está na angústia da tua alma. Nós não podemos resolver. Podemos aqui ficar orando a noite inteira, falando, só que o Senhor não colocar a mão, nada acontece. O Senhor está aqui, amém? O Senhor está nesse lugar, então eu te convido a ficar nesse tempo, esse período com o coração aberto, aquilo que o Senhor tem para você e para mim hoje. Amém, queridos? Abra a palavra do Senhor lá em Marcos. Palavra que Deus nos deu no culto de oração e quero ministrar ela aqui. Uma palavra que o Senhor tem falado ao meu coração há algum tempo. Marcos 8, no versículo 34. Antes do versículo 34, só para você entender um contexto aqui, Jesus, ele, antes de falar agora, nesses momentos aqui que nós vamos falar, Jesus, ele está ali, antes disso, Jesus estava predizendo a sua morte. Então Jesus, ele estava no momento ali com seus discípulos, dizendo assim, olha, eu vou morrer, viu? Eu vou morrer, eu vou deixar vocês, eu vou partir. Então não era um momento muito agradável, não era um momento muito de festa, né? Não era um momento muito de milagres acontecendo. Não eram momentos aqui onde Jesus passava e curava, não, eram momentos de tensão para os discípulos. Ali o amado o amado do coração deles, o amado da vida deles estava falando que ele ia partir, que ele ia embora, que era o propósito dele ir embora. E aí no versículo 34 Jesus fala assim: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, e assim mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Queridos, aqui, se eu imagino aqui essa situação, né? Jesus dizendo que vai partir, Jesus dizendo que como faz para seguir a Ele. Eu fico imaginando se nós colocássemos uma faixa aqui na porta da igreja dizendo assim: Jesus estará aqui hoje. Sim, fica imaginando como que teria esse local aqui, né? Jesus fisicamente. Não, Jesus vai estar aqui. Ou se você tivesse a oportunidade de ir para onde Jesus estivesse lá em Jerusalém hoje, nós iríamos, faríamos qualquer coisa.
Eu imagino aqui o tempo aqui, né, que Jesus vivia, e aí Jesus ia para um lado, a multidão acompanhava Jesus. Jesus ia para o outro lado, uma outra multidão acompanhava Jesus, porque Jesus era a pessoa aonde todos queriam estar juntos. Queriam estar ali vendo Jesus, andando com Jesus, respirando Jesus, tudo ali Jesus. E aí eu imagino, hoje a gente procura nos sites de busca, como se fala, de viagens, fala assim, olha, quanto que é para a gente ir até Jerusalém, andar onde Jesus andou, né? Como que faz para conhecer lá onde Jesus foi crucificado, onde estava lá, onde foi Lázaro, onde Jesus fez os milagres, e aí o povo vai, e é uma bênção, e é tremendo. Como eu falei, um dos meus sonhos é ir lá, conhecer onde Jesus andou. Deve ser, maravilhoso, deve ser algo indescritível, né? Falar assim, olha, meu amado andou por aqui, né? Ele foi crucificado ali, ele fez aquele milagre com aquela mulher ali, e aí deve ser história, deve ser fantástico. Isso porque Jesus já, 2000 anos atrás, já morreu e já ressuscitou. Você imagina naquela época. Então ali, para falar ali como as pessoas queriam andar com Jesus, era óbvio, todos queriam andar com Jesus, todos queriam estar junto com Jesus, todos queriam seguir Jesus, todos queriam estar onde Jesus estava. Onde Jesus andava, existia uma multidão que várias vezes apertava Jesus. A gente conhece a história. A mulher de fluxo de sangue, ela foi curada, mas existia uma multidão apertando Jesus. Então eram várias pessoas. Onde Jesus andava, as pessoas estavam querendo seguir Jesus. E hoje, trazendo hoje para a nossa realidade, como funciona hoje? Hoje, no mundo secular, a gente tem várias pessoas, vários ícones da música, ícones do esporte, ícones de tudo que você quiser tenha na sua cabeça, e as pessoas querem estar junto deles, né? Hoje mudou um pouco o conceito de estar na igreja, de estar junto com Cristo, de estar na comunhão dos irmãos, mudou um pouco. Hoje as pessoas querem estar aonde a banda de rock vai estar, aonde o cara vai cantar, desafinado do abesso, mas o cara quer estar lá, então vai pagar uma nota para estar lá. Não é assim? Porque as pessoas querem ver, as pessoas querem estar junto dessas pessoas, né? Sexta-feira eu fui no Morumbi, então sexta-feira eu fui lá ver o jogo da seleção brasileira, paguei e fui lá, queria ver o Neymar, queria ver o Lucas, queria ver esses caras aí, que eu gosto de futebol, queria ver todos esses caras, me decepcionei, né? Foi um jogo assim para esquecer, mas paguei, fui lá, por quê? Porque eu queria ver esses caras, não, quero ver ao vivo, nunca vi eles ao vivo, queria ver esses caras, como que é, como que não é. E nós somos assim. E aí hoje no mundo secular existe uma ferramenta na internet que nos ajuda a estar próximo de todos, que é o famoso Twitter. Então, hoje o Twitter nada mais é do que uma ferramenta de internet que você pode escrever qualquer coisa a qualquer momento e milhões de pessoas na mesma hora sabem que você escreveu. Então é interessante isso, né? Antigamente não devia existir isso, porque se existisse na época de Jesus, já facilitaria um monte, né? O povo não precisaria ficar andando para lá e para cá. Mas não existia, mas hoje existe. Twitter, o cara vai lá na internet, no celular, tá lá, estou indo na pizzaria. Milhões de pessoas sabem onde fulano está. Porque as pessoas querem saber, querem estar junto, querem estar próximo, querem seguir. O Twitter nada mais é do que você seguir um ao outro. E aí eu selecionei aqui na internet os top 5, eu coloquei mais um aqui que eu achei interessante. Tem 6 caras mais seguidos do Brasil, ou programas, enfim, aqueles que são mais seguidos. Eu não vou perguntar aqui quem vocês acham que é, porque alguns já sabem. Mas o primeiro lugar, disparado, mais de 12 milhões de seguidores, é o Kaká. Kaká com mais 12 milhões de seguidores. Ele tem 12.651.753 seguidores. Deve já ter aumentado, óbvio, né? E até chegar aqui. Enfim, 12 milhões quando o Kaká escreve no Twitter: eu estou indo para jantar não sei aonde, com não sei quem. 12 milhões de pessoas sabem onde o Kaká está. Elas querem estar ali junto com o Kaká, querem saber o que o Kaká faz, o que ele não faz, enfim. Agora, continuando.
Segundo lugar, com 7 milhões e 16 e alguma coisa, programa Pânico. Incrível que pareça, o programa Pânico, aquele lixo na televisão brasileira, está em segundo lugar dos brasileiros mais seguidos, mais de 7 milhões de pessoas. Aí vai abrir um parênteses. Você sabe que o teu filho tem seguido no Twitter? Se teu filho for um desses 7 milhões aqui, conversa com ele hoje. O Pânico não tem nada para oferecer. Nada para oferecer. Só mulher seminua, um monte de baixaria, um monte de coisa que não leva nada a lugar nenhum. Terceiro lugar, Ivete Sangalo, 6 milhões e 900. Em quarto lugar, Cláudia Leite. Cláudia Leite, impressionante. O que alguém quer saber que a Cláudia Leite faz? Não tem o que fazer, sinceramente. Esses 5 milhões e parará aqui, desculpa, não sei o que faz. Deve ter muito tempo. Aí em quinto lugar, Luciano Huck, com 5 milhões e 700 e poucos mil. E em sexto e último lugar que eu selecionei aqui, Paulo Coelho. 5 milhões e 574 mil seguindo Paulo Coelho. O que essas pessoas são alimentadas pelo Paulo Coelho? Queria que alguém me explicasse. 5 milhões de pessoas seguem Paulo Coelho. E aí nós estamos nesse contexto aqui. Pessoas seguindo, as pessoas elas perdem o foco. Pessoas perdem o foco fácil, né? Perde o foco, então não tenho o que fazer, vou seguir alguém, vou acompanhar alguém, vou estar junto com alguém, enfim. E estão ali olhando isso, sendo alimentados por isso. E ali o que nós levamos para hoje? O que nós levamos para hoje? O que nós levamos para o nosso dia a dia hoje? O Senhor, Ele fala assim, volta lá em Marcos 8. Se alguém quiser seguir a Jesus, Ele tem lá algumas características para aquele que quer seguir a Jesus. Engraçado que aquele que quer seguir essas pessoas aqui que eu falei, eles não precisam fazer absolutamente nada. As pessoas que querem seguir o programa Pânico, só precisam ir lá dar um clique. Em 10 segundos você está seguindo o programa Pânico. Em 10 segundos você está seguindo o Paulo Coelho. Está seguindo lá o cara. Aonde o cara vai, você está com ele lá, você está seguindo ele, está junto com ele. Mas Jesus aqui, é interessante isso, né? Porque se você for imaginar aqui, Jesus ele deixa aqui algumas características daqueles que têm que seguir Jesus. Algumas características, porque seguir a Cristo não pode ser de qualquer jeito. Não é que todos devem seguir a Cristo, mas não de qualquer jeito. Sabe aquela história de todo mundo é cristão? Você já ouviu isso? Eu ouço isso quase todo dia. Todo mundo é filho de Deus. Todo mundo é cristão. Eu faço a obra social, eu dou roupa aos pobres, é ótimo. Eu dou comida, passa um cara na minha casa lá, toca, eu dou comida para ele, sou cristão. É maravilhoso isso, você tem que fazer, se você não faz, faça. Só que não te leva a Cristo, isso não te leva para o céu. Não me leva para o céu. Fazer obra social é muito lindo, é maravilhoso, nós temos que fazer, mas não nos leva para o céu, não nos gera nada. Além, nós temos que fazer sim a obra, nós temos que amar os outros sim, mas aqui, o contexto aqui é aquele que quer seguir a Cristo, ele tem que ter algo a mais, não apenas dar um clique no botão e seguir a Cristo. Não são todos que conseguem seguir a Cristo, porque aqueles que querem seguir a Cristo tem que ser muito homem. A gente vai entender aqui, mas o cara tem que ser muito homem, o cara tem que ser muito macho, desculpa a palavra. O cara tem que ser perseverante, não é qualquer um não. Cristão, filho de Deus, temos de monte aí. Agora, amados do Senhor, aqueles que vão para o céu, aqueles que andam com Cristo lado a lado, aqueles que são chamados de Deus, são poucos. Por isso que Jesus falou da porta larga e a porta estreita, vocês lembram? Jesus falou assim, olha, larga é a porta. Então, só que te leva para perdição. Estreita é a porta. Essa é a porta que nós temos que entrar. É estreito o caminho, não é fácil o caminho. Seguir a Cristo não é apenas conhecer a Cristo, é muito mais que isso. Não é apenas ser um cristão de domingo sem responsabilidade. Não é apenas não ter amor, não ter perdão, é muito mais que isso. Seguir a Cristo nesse contexto aqui, Jesus convidava eles para ser igual a Cristo. Interessante isso.
Jesus não convida os discípulos aqui para apenas seguir a Cristo, seguir a Ele. Ah, vamos até ali do outro lado do Jordão. Ah, vamos até ali. Não. Jesus chamou eles para conhecer a Cristo e para ser igual a Cristo. Ser igual como Jesus era, como Jesus pensava, o que Jesus falava, o que Jesus fazia, era para ser igual a Cristo. E isso é difícil. É por isso que muitos no processo de salvação, no processo que nós vamos ver aqui, muitos desistem, muitos vão saindo do barco, porque não é fácil não. Já não era fácil naquela época, hoje não é fácil, e não vai ser fácil daqui a uns 10 anos, não vai ser fácil na época dos nossos filhos, não vai só piorando a coisa, coisas vão piorando. Lá, voltando para o texto, quando Jesus fala assim, se negue e tome a sua cruz e siga-me, ele coloca duas grandes características, para seguir a Cristo. É como se fosse um grande processo seletivo. Quem já participou do processo seletivo aqui? Qualquer processo seletivo. Levanta a mão, por favor. Não tenha vergonha, eu já participei de vários. E já bombei em vários. Impressionante. Teve alguns que só me ligavam e falavam assim, você quer participar do processo? Quero, tal. Qual é a sua faixa salarial? Chutava alto, tal. E falava uma pergunta, sabia que estava fora. Caramba, rápido assim. Nem entrei, já saí do processo. É a mesma coisa que Jesus, ele colocou duas grandes características para aqueles que querem seguir a Ele. E muitos não conseguem, porque quando começa aqui no texto, já não dá. A primeira grande característica é negue-se, negando a sua vontade, a sua carne. Sabe, queridos, nós temos que negar a nossa carne, dia após dia. Não é fácil negar a carne. Seguir a Cristo não é de qualquer jeito, não. Seguir a Cristo sem santidade, não rola. Seguir a Cristo ficando com Deus e o mundo lá fora, não acontece. Ser imitador de Cristo tem que ter santidade. Ser imitador de Cristo tem que dizer não ao pecado. E é difícil, viu? Porque se fosse muito fácil dizer não ao pecado, a igreja estaria lotada todos os dias. Mas não é fácil. Dizer não ao pecado é dizer não quando você está na roda lá dos teus amigos, você fala assim, não, eu sou crente, sou cristão. Não, olha, eu não adultério. Eu não conheço outra mulher. Eu não vou fazer aquilo, eu não vou entrar naquele site, eu não vou fazer. É difícil, não é fácil. Sabe, dizer essas palavras aqui, às vezes é mais fácil, muitas vezes é mais fácil do que viver as palavras, porque não é fácil. Lá na segunda-feira amanhã, as pessoas vão estar nos esperando para ver qual é a nossa reação. Quando pisarem no teu calo, quando pisarem no meu calo, qual é a nossa reação? O que nós vamos fazer para dizer não? Como que vai ser, hein? Esses dias aconteceu um problema lá no serviço, lá, enfim. Fizeram uma coisa errada lá, e aí algumas pessoas não receberam uma bonificação lá. Enfim, eu trabalho com RH, então a equipe não colocou lá flegou lá um sistema, e algumas pessoas não receberam um salário a mais lá, enfim. Aí falaram assim para mim, aí depois que a gente descobriu, né, falou assim, olha, tem que falar com o gerente lá, né. Vamos lá falar, tem que falar, não tem? Então vamos lá falar, vamos explicar o que aconteceu. Não, mas não fala exatamente o que aconteceu, porque senão você vai jogar a equipe na lama. Não, fala assim. Eu falei assim, olha, se eu for, eu vou falar assim. Se for você fala do jeito que você quiser, você vai lá falar com ele. Agora, não, você tem que ir lá. Então, se o senhor for, eu tive que ir. Marquei lá com o cidadão. Cheguei na mesa dele, expliquei, comecei com aquela conversa mole, né? E aí, tudo bem, tal, né? Aí eu falei tudo o que aconteceu, olha, aconteceu isso, não menti, falei, não vou mentir. Se ele falar alguma coisa, enfim, se ele subir com esse assunto, vai subir com o assunto, mas a nossa posição não pode ser outra. Aí eu orei, antes de sentar naquela mesa, falei, Senhor, eu não vou mentir, Senhor, me ajuda. Vou ter que falar com ele, que a equipe dele não recebeu uma bonificação. Me ajuda, Senhor, tem misericórdia de mim, não sou nada. Aí você ora, tudo que você consegue ali, em 10 segundos e vai. Ele virou para mim e falou assim, tá ótimo. É isso mesmo? Eu falei, é isso, tudo, expliquei tintim por tintim. Tá ótimo, quando resolve tal data, tal, tá ótimo, obrigado, viu? Eu já vou avisar lá, não esquenta a cabeça. É isso que eu queria.
Aí eu saí de lá e falei assim, graças a Deus, não precisei mentir. Sentei na frente do cara e falei, cheguei lá no RH, ninguém acreditou. Eu falei, não acredito, tô falando, o cara era mó ogro, mas comigo ele foi um santo. Pô, entendeu, bonitão. Daí me deu um café na máquina de expresso, conversamos, falamos de futebol, tudo. Ninguém acreditou. Eu falei, não acredito. Tô falando pra você, não vou mentir, gente. Porque senão, qual a diferença que a gente faz? Qual a diferença que eu tenho? Qual a diferença que nós temos? Nós não podemos, temos que ser diferentes. Temos que ir além, nós temos que dar a luz ao mundo. A luz tem que ser de nós. Paulo fala que nós somos os astros desse mundo, porque se nós não formos os astros desse mundo, quão terríveis são as trevas. Paulo não fala isso? Porque se nós não formos as estrelas, aqueles que vão guiar o mundo, que vão iluminar as trevas, quão terríveis são as trevas, porque eles não têm saída, eles não têm para onde ir. Então ali nós temos que fazer a diferença. Abra a palavra do Senhor lá em Romanos 8. Romanos 8, 12. Diz assim, assim pois irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que sois guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, filhos de Deus. Você é guiado pelo Espírito ou pela carne? Quem fala mais alto, a carne ou o Espírito? A carne que fala, não vou para a igreja, segunda-feira, aqui não, deixa esse negócio para lá. Ir orar, não, esse negócio não, ir para a pequena família, enfim, participar de ministério. Quem fala mais alto, carne ou Espírito? Se for a carne, a palavra de Deus fala aqui, ó, se nós andarmos segundo a carne, caminhais para a morte. Nós não vamos ter vida. Não vamos ter vida, nós não vamos frutificar. As pessoas não vão ver em nós vida. Sabe, queridos, eu tenho falado isso. Nós temos que fazer a diferença para onde nós passamos, aonde nós vamos, aonde o Senhor nos leva. Nós temos que fazer a diferença. Nós precisamos ter jovens que mudam a nossa região, que mudam a nossa juventude. Ser jovens que dizem não ao sexo fora do casamento, em nome de Jesus. Sermos adolescentes que dizem não ao pecado, não à mentira, não a falar alto com os pais, não a brigar com os pais, brigar com as mães. Sermos diferentes, nós temos que ser diferentes, nós temos que ser a luz desse mundo. Isso é dizer não à carne, é escutar o Espírito. Falar assim, o que o Espírito tem? Em Gálatas 6 diz assim, não precisa abrir não, mas aquele que está instruído não, na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia do Espírito colherá vida eterna. Amém, queridos? Amém, queridos? É fácil estar aqui na igreja hoje, fácil. Mas lá fora, aonde nós vamos ter que falar assim, é agora que fazer o divisor de águas, ou eu sou cristão ou não sou cristão, é agora, eu tenho que ser cristão. Sabe, quando passa uma menina do teu lado bonita e você vira o rosto, é nessa hora que você vai ser cristão. É nessa hora, quando passa um homem bonito, você vai comentar com alguém, não, é nessa hora, é santidade nas pequenas coisas. Santidade, muitas vezes a gente fala de santidade e já pensamos em adultério, né? Pensamos em grandes coisas, em roubos, enfim, não, santidade das pequenas coisas, pequeninas coisas, em falar a verdade sempre, pequenas coisas, dizer não à nossa carne, amém, queridos? Segundo ponto, tome a sua cruz. Tomar a sua cruz aqui, quando a gente fala em tomar a sua cruz, eu lembro que desde criança a gente escuta falar sobre a cruz, falar sobre o que é tomar sua cruz. A gente conhece desde criança que, eu acredito que lá no cultinho já conta essa história lá, como Jesus foi crucificado, o que Jesus fez, Jesus levou a sua cruz. Então todos nós sabemos essa história, que desde criança a gente sabe essa história. Só que engraçado é que quando a gente tem que viver isso não é muito fácil, né? Quando Jesus fala que, olha, se você quiser me seguir, tome a sua cruz.
O que significa tomar a sua cruz? Eu selecionei aqui 3 grandes aspectos da cruz, nesse contexto da história. O que significava a cruz? O que significava a cruz? Quando Jesus falou assim, olha, tome a sua cruz. Não, ele não estava falando qualquer cruz. Ele não estava falando qualquer coisa. Porque mais fácil para Jesus era ter falado assim, olha, tu quer me seguir? Não precisa de nada não. Vem. Ei, pode vir pecando, pode mentir, pode adulterar, pode não tomar sua cruz, e vem que eu vou falar contigo, enfim, eu sou pai, e acabou, e tá bom. Não, engraçado que Jesus falou assim, não, você quer vir após mim, tome a sua cruz. Aqui a cruz, primeiro grande aspecto, a cruz como instrumento de tortura e execução. O que a cruz significava? A cruz era um instrumento de tortura e execução. A cruz foi o mais cruel e abominável instrumento de tortura e execução inventado pelo homem na antiguidade. A morte da cruz era destinada aos assassinos, ladrões, rebeldes, escravos e pessoas sem posição social. Então quando Jesus falou assim, tome a sua cruz, ele falou assim, tome a sua cruz, você vai ser torturado nela. Você vai ser torturado nela, viu? A cruz não era qualquer instrumentinho que você carregava no pingente, que nem a gente faz hoje, né? Carrega seu pingente, uma cruz bonito, leve, de ouro. Não, a cruz naquela época tinha esse valor. Olha, você vai ser torturado, viu? Aquele que carregava a cruz, ele já sabia disso. Já sabia que tinha uma condenação, que iria ser torturado. Segundo aspecto, a cruz como instrumento de repúdio e desprezo e maldição. Toda a infâmia da cruz recaía diretamente sobre o réu e indiretamente sobre os seus parentes e amigos. Infâmia, tudo instrumento de repúdio. Engraçado que é verdade isso, né? Porque quando a gente se converte, os nossos amigos, nossos parentes, eles também recaem sobre eles, né? Ah, aquele lá o filho dele dá o dízimo na igreja, né? Ah, o sobrinho dele lá, ele faz isso na igreja. Porque ali a sociedade toda sabe que nós somos cristãos, nossos pais, nossos amigos, tomar a sua cruz, ela significa isso também, todo o repúdio que havia na sociedade vinha sobre aquele homem, vinha sobre aquela pessoa que carregava a cruz. E terceiro aspecto aqui, a cruz como um instrumento de banimento social. Uma das últimas formalidades da cerimônia da crucificação era despir o condenado de todas as suas vestes, deixando completamente nu. Instrumento de banimento social. Está preparado para isso? Está preparado para carregar a sua cruz? Hoje, quando você escuta eu falar assim, carrega a sua cruz, soa diferente, não soa? Caramba, tudo isso? Achava que fosse mais fácil. Achava que carregar a cruz era só vir à igreja de domingo. Era só deixar de ver o Faustão e vir para a igreja, né? Ou aqueles que tocam no louvor, chegar um pouco mais cedo. Ou aqueles que vão para a diaconia, fechar o templo, apagar as luzes, fechar a porta, né? Aqueles que têm pequena família, abrir pequena família durante a semana. Achava que carregar a cruz era só isso. Mas não é só isso, não. Carregar a cruz era muito mais sério. Quando Jesus falava aqui, tome a sua cruz, Jesus estava dizendo aqui, filho, olha, você vai passar por todas essas coisas que eu passei. Você não vai ser crucificado na cruz, mas você vai sentir todas as aflições. Vai ter noites que você vai chorar, vai ter noites que você vai passar angústia, vai ter noites que você vai olhar assim e falar, é muito difícil, é difícil demais. Vai ter dias que você vai passar assim, eu não aguento mais, Senhor, eu não aguento mais, é muito pesado, Senhor. Você vai passar por tudo isso, vai passar. Porque o Senhor falou aqui, tome a sua cruz. Não foi ninguém que falou, não fui eu que inventei, não, foi Jesus que falou. Sabe, queridos, muitas vezes nossa cruz é nosso relacionamento, é nosso casamento. Muitas vezes a gente olha para a nossa esposa, para o nosso esposo e fala assim, nossa, difícil, hein? Muitas vezes a gente olha para a nossa família e fala assim, é muito difícil. Se converter é muito difícil. Parece que vem na igreja, mas não escuta, né? Os caras que parece que vem na igreja e não escuta nada, né? A gente fala isso, fala, nossa, vem na igreja, mas não escuta, não entendeu? Sabe, para a nossa cruz muitas vezes é a nossa família, é o nosso serviço, é o nosso ministério. Às vezes nossa cruz tem sido nosso ministério, logo você quer largar.
A primeira dificuldade que o cara passa no ministério, ele quer largar o ministério. Primeiro aperto, primeira cruz pesada, primeira milha carregando a cruz, ele já desiste. Sabe, os casamentos hoje são assim, né? Estava comentando isso ainda esses dias. Hoje as pessoas casam com prazo de validade, né? Ah, não deu certo, separa. Mais fácil que isso, só casar de novo e separar de novo. E aí as pessoas que casam 2, 3 vezes acham que é normal. Normal. Ah, não dei certo, então casa de novo. Só que aí o cara já deixou um filho para trás, aí casa de novo, tem mais 2, aí casa de novo, aí o cara vai tendo filho, daqui a pouco ele não sabe mais onde ele está. Porque tanta mulher, tanto divórcio. O mundo é assim, o mundo nos leva a isso. O mundo nos leva assim, olha, você não tem paz na sua casa? Ah, vai pro bar beber. Vai pro bar beber. Quantas pessoas a gente conhece que desce do ônibus, do serviço e vai pro bar antes para casa? Eu conheço. Assim, chegar em casa, meu, não, tem que chegar em casa já bem, já alto. Porque aí é mais fácil aguentar minha mulher falar. Aí o cara já chega em casa, já toma um banho e dorme, porque não aguenta. Eu conheço gente, é sério. Conheço gente que não fala quanto ganha. Essa é sério. Essa é verídica. O cara não deixava o lerite ir para casa. Não, se minha mulher souber quanto eu ganho, eu tô perdido. Não, que isso? Loucura. Virou um negócio aqui. Loucura. O cara não tem paz em casa. Não tem paz. O cara não pode ter comunhão com a mulher. O cara, ele vive guerra. A cruz do cara, ele vai largar a cruz a qualquer momento, porque a mulher enche ele lá e não aguenta mais. Ou às vezes ao contrário, a mulher, o homem não dá respaldo para a mulher. E às vezes é o filho, às vezes, meu irmão, eu sei a minha cruz. E você sabe a sua cruz. Só que eu te convido a olhar para a tua cruz hoje e falar assim: cruz, foi isso que Deus me deu? Foi, então eu vou te carregar. Eu vou até o fim com a minha cruz. Eu vou com a minha cruz até o lugar onde o Senhor quer que eu vá. Se eu precisar aqui ser humilhado, se eu precisar ser banido da sociedade, se os meus amigos precisarem olhar para mim e falar assim: esse cara é separado, separa ele. Eu vou mesmo assim. Eu vou precisar não pecar mais, eu vou levar minha cruz. Não desista da sua cruz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não desista daquilo que Deus tem para você, amém? Não desista dos sonhos que o Senhor tem para você. Não desista dos propósitos que o Senhor tem para você. Não desista dos planos que Deus tem para você, amém? Porque muitas vezes, queridos, quando nós estamos chegando no propósito onde Deus quer, a gente olha para a cruz do irmão do nosso lado e fala assim: ela é mais leve que a minha. Por que eu tenho que carregar essa? Eu não quero mais essa. E vou e troco a cruz. Grande erro, porque cada um tem uma cruz. Jesus não carregou 2. Jesus não pôde escolher qual cruz ele queria. Interessante isso. Jesus não chegou numa prateleira lá: Jesus, tu tem essa e essa. Qual tu escolhe? Não. Jesus pegou a dele, a que era separada para ele. Então, queridos, em nome de Jesus, que nós possamos ser conhecidos como aqueles que vão até o fim, como aqueles que rompem, como aqueles que pisam na água e falam assim: se esse mar não se abrir, eu vou por ele, eu vou subir nele, mas eu vou passar essa tempestade, eu vou passar essa luta, e essa cruz vai ficar comigo, eu não vou jogá-la fora, amém? Em nome de Jesus, que nós possamos ser contagiados com isso, contagiados com aquilo que o Senhor nos tem nos dado. Porque se nós queremos seguir a Cristo, se nós queremos ser iguais a Cristo, nós temos que ser iguais a Cristo em tudo. Não só no amor, não só no perdão, nisso tudo, mas também em carregar a cruz, porque Ele carregou a cruz dele. Ele subiu no madeiro por nós, amém? Olha como é, olha aí o que na sua vida, deixa o Espírito Santo falar o seu coração hoje. Qual é, o que é aquilo que você muitas vezes tem, Deus tem te dado e você quer largar? O que é? Às vezes é um emprego, às vezes a gente toma a decisão errada de sair de um emprego que Deus nos deu. Você está sendo massacrado naquele emprego, então eu vou largar. Vou largar porque é isso, eu tenho faculdade, eu tenho isso, tenho aquilo, eu sou o máximo, eu vou largar. Que? Está chovendo, o mercado está aquecido. Nem assim não. Fiquei lá uns 5, 6 meses parado.
O mercado não está tão aquecido assim não. Mas às vezes a gente fala isso, né? Deus te deu emprego, fica nele. Fica nele, ser fiel ao Senhor nesse emprego. O Senhor vai te honrar lá dentro, em nome de Jesus. Leva a tua família, meu irmão. Leva a tua família em oração de madrugada. Levanta de noite e ora pela tua família. Ora pelos teus irmãos. Ora pelos teus irmãos de sangue, teus irmãos que não estão na igreja, teus irmãos que muitas vezes estão na igreja, mas estão com a cabeça fora. Ora por eles, leva eles. Se eles não têm fé, você tem fé. Pega eles e leva eles. Não, eu vou te levar, eu não vou te deixar. É mais fácil a gente pegar e se afastar dos problemas, né? É mais fácil a gente falar assim, não é meu problema, é seu problema. Então você toma conta do seu problema, que eu tenho os meus. Mas, queridos, nós temos que ser que nem Cristo. Olha, se você tá difícil andar essa milha, vamos comigo, eu vou mais uma tanto contigo. Amém? Deus quer isso de nós. Abra lá em 2 Coríntios. A Sandra e o Elise já leram esse texto e eu vou ler de novo, que eu já tinha anotado aqui. 2 Coríntios 4, versículo 8 ao 13. É bom porque a gente sai daqui decorado. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no nosso corpo morrer de Cristo, para que também a vida de Cristo se manifeste em nossos corpos. Pois nós que vivemos estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Amém, queridos? Paulo, quando fala isso, Paulo sabia que estava falando. Paulo sofreu naufrágio, 3 naufrágios, se não me engano, sabia que ele estava falando. Paulo foi preso, açoitado. Paulo sabia que ele estava falando, olha, podemos passar por tudo isso, mas vale a pena, porque em nossos corpos o morrer de Jesus, ele vai se tornar vida para os outros. Quando nós nos entregarmos a Cristo, isso vai se tornar vida para os outros. Nós vamos poder ser como uma árvore que tem muitos frutos, e nós vamos poder dar frutos para os outros, em nome de Jesus. Mas para que a árvore dê fruto, uma pequena semente, ela precisa morrer, para que haja fruto, que a árvore cresça e tenha muitos frutos. Então que nós possamos ser esses, que nós possamos morrer para que outros vivam, em nome de Jesus. Que nossa carne possa ser nós possamos olhar para nossa carne e falar assim, não, carne, eu vou levar essa cruz, eu vou até o fim com ela, não vou desistir, porque eu sei que Cristo tem para mim e para minha família, em nome de Jesus. E aqui por fim, Jesus fala, e siga-me. Engraçado que, como eu falei no início, para seguir a Jesus, não é só um clique no celular ou na internet, no Twitter. Para seguir a Jesus, nós precisamos passar por tudo isso aqui. Aí sim nós vamos ser iguais a Jesus. Esse siga-me significa, olha, você quer ser igual a Cristo, você quer ter a mente de Cristo, o falar de Cristo, o ouvir de Cristo. Você quer ser a resposta para muitos, sabe, quando tudo está um caos, e as pessoas vão olhar para você e falar assim, você tem resposta. Você tem a resposta do que como eu vou sair disso, como eu vou sair dessa situação. E aí você é a resposta. Mas nós só somos resposta quando nós andamos lado a lado com Cristo. Temos a mente de Cristo, temos Jesus, o Espírito Santo falando nos nossos ouvidos todos os dias. Temos momentos de oração. Isso é seguir a Cristo. Seguir a Cristo é muito mais do que nós pensamos, muito mais. Seguir a Cristo é muito mais do que colocar uma camisa escrita assim, siga-me, e atrás, porque eu sou de Cristo, sei lá, me inventei agora. Se alguém quiser fazer, faz. Sei lá, muito mais do que isso. É muito mais de colocar um boné escrito eu amo Jesus. É muito mais colocar no Facebook um versículo toda segunda-feira. É muito mais que chegar no seu serviço e falar assim, eu sou cristão, eu fui na igreja. Filho, é muito mais do que isso. Porque isso, todos os outros fazem também. Olha, eu fui lá no Allan Kardec, olha, eu fui lá no, sei lá, no centro de Urbana, eu fui, tudo isso.
As pessoas falam isso. O problema é nós vivermos Cristo. O negócio, o quente, é eu negar minha carne na frente de todo mundo e falar assim, não, eu vou negar minha carne. O negócio é, eu vou levar minha cruz. Isso é o quente. E seguir a Cristo, ser igual a Cristo, ter a comunhão com Cristo diariamente. Sabe, eu falando isso agora, eu penso, faça uma pergunta aí para você. Se você tivesse um espelho na sua mão agora, e você pudesse olhar assim, quem você viria? Você viria você ou você viria Cristo? Porque se eu me ver no espelho, alguma coisa está muito errada na minha vida. Muito errado. Não está valendo a pena. Não está valendo a pena. Agora, se eu pegar um espelho e olhar o espelho e ver Cristo, e ver que eu tenho semelhança com Cristo, e ver que o meu falar é igual a Cristo, ver que o meu agir, os meus pensamentos, os meus sonhos são iguais de Cristo, está valendo a pena. Amém, queridos? Está valendo a pena. As pessoas vão nos olhar e vão ver que nós somos uma igreja que paga o preço. Paga o preço. Nós não somos uma igreja qualquer, uma igreja que foi crescida, foi colocado cadeira aí num galpão e botar uma placa na frente, assim, aqui é uma igreja. Não, nós somos uma igreja que paga o preço. Paga o preço de santidade, paga o preço de andar com Cristo, paga o preço de ser resposta para essa comunidade, paga o preço de ser cristão verdadeiro numa época que é muito difícil, paga o preço. E nós fazemos parte dessa igreja, amém? Você faz parte dessa igreja, você faz parte do corpo, você faz parte disso, amém, queridos? Por fim, queria que você abrisse em Salmos 46. Abra lá em Salmos 46. Se o grupo de louvor, Gustavo, se você quiser subir. Salmos 46 é um salmos em que foi escrito num contexto aqui. Depois anota aí do lado de Salmos 46. Assim, 2 Crônicas 20, de 13 a 17. Porque ele foi escrito nessa época. Foi escrito quando... Esse salmo foi escrito quando o rei de Judá, ele estava ali atormentado pelos seus inimigos. Estava ali na pressão. Eles iam invadir Judá, eles iam arrebentar com Judá, eles iam aniquilar Judá por completo. Nada ia ficar. Porque ali o exército do rei ali de Judá não era páreo para isso. Não era páreo para isso. Os filhos de Moabe e os filhos de Amon estavam ali para entrar contra o rei de Judá. E ali o rei de Judá, Josafá, colocou todo o povo em jejum. Falou assim, ó, todo o povo, vamos orar aqui, porque se Deus não fizer, estamos perdidos. E aí nesse momento, nesse contexto, é feito esses salmos. Diz assim, no versículo 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que se mude e ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus ajudará, já ao romper da manhã. Os gentios se embravecem, os reinos se movem, se levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras, até que o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. E no 10, aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, queridos? Quando tudo estiver apertado, quando você carregar sua cruz, estiver ali na luta, quando você negar sua carne, for um dia de angústia, for um dia ali de
Fé pouca é bobagem, tem que ter muita fé. Você andar com Cristo, você vai poder falar assim: olha, aquietai-vos e saber que existe um Deus sobre mim, existe um Deus sobre nós, existe um Deus que é Senhor dos exércitos, e Ele vai conosco, porque nós somos juntos com Cristo, nós estamos andando com Cristo, nós somos Cristo. Ali Deus está junto conosco, Deus é uma intimidade que nós temos com Ele, amém? Nós não vamos ser só conhecidos de Cristo. Eu conheço Cristo. Eu ouvi falar de um Deus aí que morreu na cruz. Eu ouvi falar. Não, nós vamos conhecer Cristo na essência. Nós vamos conhecer aquilo que Deus quer para nós, aquilo que é o coração de Deus para nós, amém? Sabe, queridos, nós podemos, como a Sandra falou aqui, nós podemos estar dentro de um barco e muita chuva, tempestade pode vir assolar o barco. Só que se Cristo estiver no barco, esse barco não afunda, não vai afundar. Se Cristo estiver conosco, queridos, nós vamos poder passar por grandes lutas, grandes noites em claro, grandes choros, mas vamos saber que a alegria, ela vem pela manhã. Vai vir a alegria, vai bater na nossa porta e vai vir, amém? Fique de pé, vamos orar. Senhor, Ele está nesse lugar, amém? Sabe, você pode conhecer todas essas pessoas que nós falamos aqui no início, programa Pânico, Cacá é uma bênção, cristão. Luciano Huck, uma bênção, faz um monte de coisa boa, um monte de coisa, ajuda os pobres, excelente. Ivete Sangalo, enfim, você pode conhecer essa turma toda aqui, só que eles, com absoluta certeza, não morreriam por ti na cruz. E eles, com absoluta certeza, não dariam seu único filho por você nem por mim. E eles, com absoluta certeza, não fariam nada se não te conhecessem. Nada. Então, o que mais vale? Seguir a eles, seguir ao mundo, seguir o que o mundo dita, seguir o que o mundo fala que está certo, seguir o que o mundo fala que é certo, fazer isso, fazer aquilo, ou seguir a Cristo? O mais fácil é seguir a eles. Muito fácil. Muito mais fácil. É muito mais fácil entrar hoje e seguir esse povo aqui. Porque não precisa de renúncia. Não precisa dizer não. Não precisa olhar para as nossas vontades e falar assim: eu vou deixar de lado. Casamento é para fazer o outro feliz, viu? Não é para te fazer feliz. Não é para me fazer feliz. Casamento é você olhar para a sua vontade e falar assim: tá bom, então eu não vou não. Isso é casamento. Sabe, ter filho é orar por ele todos os dias. Mais fácil é deixar que as tias de cultinho ou as professoras da escola tomem conta. É muito fácil seguir essa turma aqui. Difícil é seguir a Cristo. Isso é difícil. É por isso que precisa ser muito homem. Para dizer não ao pecado é muito difícil. Dizer não às coisas, dizer não à porta larga, a porta que é larga, difícil. É difícil dizer não à porta estreita, dizer não à porta larga. E Mateus fala assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Abaixa a cabeça, vamos orar. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar, queridos. Nós não podemos fazer nada além disso. Não podemos fazer nada além do que nós estamos fazendo aqui agora. Mais nada. Esse momento é seu com Deus. Eu não vou te chamar aqui na frente, eu não vou pedir para que você venha. Eu vou pedir para que você olhe o seu coração agora, em nome de Jesus. Olhe o seu coração e deixe que o Espírito Santo constranja você. Deixe que o Espírito Santo esquadrinhe o seu coração e fale ao seu coração como realmente você está. Sabe, muitas vezes nós queremos ser e nós não somos. Que hoje nós possamos olhar o nosso coração e falar assim: ah, eu sou assim, eu estou assim. Oh, Santo Espírito de Deus, passa nesse lugar, Jesus, passa nesse lugar. Você que hoje consegue entender essa palavra, consegue entender isso,
que às vezes é mais fácil seguir os outros do que seguir a Cristo, e hoje você quer fazer um conserto. Conserto é olhar para trás e falar assim, não, eu vou consertar isso, está errado. Se é o teu momento de oração, você tem que consertar isso. Se você não tem momento de oração, conserta hoje. Se você tem que consertar algo com alguém, conserta. Se você olha para a sua vida hoje, precisa consertar alguma coisa, porque você não está seguindo a Cristo como se deve. Quero que você levante sua mão. Aonde você está aí, nós vamos orar. Que hoje o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração. Pai, nós estamos aqui, Jesus, diante de Ti, Senhor, diante de um Deus que conhece todas as coisas. Pai, nós estamos diante de um Deus que conhece, Senhor, o nosso levantar, o nosso deitar. Estamos diante de um Deus, Senhor, que conhece o nosso pensar, que conhece, Senhor, a nossa palavra antes de chegar em nossa boca. Tu já conheces, Senhor. Então, diante de Ti nós não podemos, Senhor, nos esconder. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que haja conserto hoje aqui. Haja conserto na minha vida, haja conserto em nossas vidas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que hoje, Pai, Tu possas passar aqui, possa consertar, que Tu possas consertar os nossos caminhos, Senhor. Tu possas consertar, Senhor, se nós não estamos nos negando como nós devemos negar a nossa carne, Tu possas consertar isso, Senhor. E haja, Senhor, conserto, Senhor, haja santidade, haja, Senhor, renúncia, haja compromisso, Senhor. Haja, Senhor, comprometimento com a Tua obra, com o Teu reino, com a Tua palavra. Haja compromisso, Senhor, com a Tua palavra, Jesus. Haja compromisso com pais, com filhos nesse lugar. Haja compromisso com filhos, com os pais. Em nome de Jesus. Pai, se nós não estamos levando a nossa cruz como se deve, se nós estamos levando a nossa cruz de qualquer maneira, Senhor, ou se nós nem estamos levando, nós já desistimos da nossa cruz, Pai, em nome de Jesus, eu te peço que haja conserto hoje. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos hoje, Senhor, carregar a nossa cruz, Senhor, e nós possamos nos alegrar nela, porque é dela que há salvação. É, Senhor, de carregar a nossa cruz que nós vamos ver a vitória, que nós vamos ver nossos filhos, Senhor, colhendo aquilo que nós vamos plantar. É que nós vamos ver nossos sonhos sendo realizados. É que nós vamos ver a igreja crescer. É que nós vamos ver o reino expandir. É de carregar a cruz. Pai, em nome de Jesus, que hoje haja conserto nisso, que hoje haja conserto, Pai, que nós hoje como igreja, Senhor, possamos, Senhor, nos consertar. Pai, hoje como filhos nós possamos nos consertar e haja, Senhor, santidade em nosso meio. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos Te seguir, mas não apenas Te seguir como os outros seguiram, mas nós possamos seguir como aqueles que Te conhecem, Senhor. Senhor, traz em nossos corações, traz em nós, Jesus, Pai, aquele sentimento, Senhor, de pai para com filho, intimidade contigo. Queremos intimidade, Senhor. Queremos, Senhor, cantar aquilo que nós vivemos. Que a Tua presença possa ser real em nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus. E que diante disso tudo, Senhor, nós possamos ter resposta para muitos, que as pessoas possam nos olhar e possam ver saída, escape, que as pessoas, Senhor, possam nos olhar e possam ver que há solução, há vida, há solução, Jesus, há escape, há uma resposta de Deus, em nome de Jesus, que nós possamos ser luz no mundo, luz aonde não há paz, que nós possamos levar a Tua paz, que aonde não há o Teu amor, que aonde não há o Teu perdão, que onde não há renúncia, que nós possamos levar, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Eu Te peço, Senhor, fica conosco, Senhor, tem misericórdia de nós, nos faz lembrar dia após dia, Senhor, qual é a nossa posição contigo, em nome de Jesus, e que, Pai, em nome de Jesus, nós possamos sair desse lugar com as respostas das nossas perguntas sendo respondidas por Ti.
Pai, em nome de Jesus, que nós não possamos sair daqui com dúvidas ou com anseios, mas nós possamos sair daqui hoje alimentados, Senhor, cheios de Ti, cheios da Tua presença, cheios da Tua graça, Senhor, em nome de Jesus, e que nós possamos ser conhecidos como cristãos que andam contigo, Pai, como cristãos, Senhor, que Te conhece, como cristãos, Senhor, que tem intimidade contigo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus.